Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a esse canal que faz estudos espíritas, né? E que hoje a gente possa mergulhar um pouquinho, né? Que a gente possa nos desligar do mundo externo um pouquinho para a gente conseguir absorver o que é importante, o que realmente importa na nossa vida. E para isso, né? A gente precisa mentalizar, né, agradecer a oportunidade da gente estar encarnado e agradecer a oportunidade da gente se reunir para estudar as lições do Evangelho, do Cristo, né? Então que nesse momento o amor de Cristo, a paz de Cristo, nos envolva a todos, né, com harmonia, com amor, com esperança, com gratidão, para a gente poder absorver o máximo dos ensinamentos de Cristo, né? Bom, na palestra de hoje, né, eu vou usar um capítulo que está contido no livro Um Modo de Entender, né, do autor Hamed. Gosto muito do Hamed, os livros dele são muito bons, né? Ele tem esse livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver. Ele tem os prazeres da alma, as dores da alma e, deixa eu ver aqui, renovando atitudes. Bom, o capítulo que eu escolhi então pra gente, que eu escolhi não, né? Que foi escolhido pra gente trabalhar hoje, foi o capítulo 33, que se chama Passividade Dinâmica, tá? E ele começa, né? Eu vou adotar essa forma de palestrar, lê um trechinho, faz uma reflexão, volta, lê de novo, tá? Acho que é mais produtivo assim, porque o espiritismo ele tem que ser estudado, ele tem que ser compreendido, né? Então, essa forma eu acredito que seja uma boa forma. Ele começa falando o seguinte: a criatura não é considerada sábia somente pelo que diz ou faz, mas, acima de tudo, pelo que é. Nem sempre a maneira pela qual as pessoas se apresentam condiz com seu aspecto interior. O ato externo não tem valor por si mesmo, mas sim a qualidade e a intenção interna de quem o realizou. Vamos ler mais um pedacinho. O indivíduo é considerado benfeitor da humanidade quando está conscientemente integrado à divindade. Quem se une ao Pai acaba realizando as coisas através dele, né? Então, o que o Hamed traz aí para nós de início, né? É uma questão, ele fala sobre a sabedoria, né? Que a pessoa sábia, ela vai saber a hora de agir, né? E ele faz aí um parêntese sobre a aparência, né? Ele não chegou a falar explicitamente sobre a aparência, mas ele diz o que a pessoa faz externamente. Nem sempre é o que está no interior dela. Isso é um recado para nós, é uma chamada de atenção do ponto de vista que Deus, ele é onipresente, né? Então ele está vendo tudo que a gente faz e sente. Nesse sentido, se nós fazemos coisas só para aparentar, né, para causar uma boa impressão, nós estamos em maus lençóis, né? Porque Deus, estando presente, ele está observando, né? E ele está observando que a nossa intenção é causar uma boa impressão e não, de fato, o que realmente importa, que seria o fazer, né? O fazer propriamente dito, aquela coisa de fazer sem interesse, um fazer espontâneo, né? Essa é a questão. Então, quando você tem uma boa intenção e faz,
isso é valoroso, isso é meritório, né? Então a primeira coisa que ele nos chama atenção é essa. A segunda coisa que o Hamed coloca é sobre a integração, né? Não estou me referindo aqui exatamente a esse parágrafo, né? Mas ao longo do capítulo ele vai desenvolvendo ideias e ele fala sobre a integração a Deus. O que seria essa integração a Deus? Como que a gente chega, se aproxima de Deus? A gente se aproxima de Deus quando a gente ora, quando a gente faz uma prece, quando a gente está disposto a fazer coisas boas, né? A gente faz uma prece e fala, olha, que eu seja instrumento de paz, que eu seja instrumento do bem, né? Isso é estar integrado, buscar a integração a Deus, né? Eu estou lendo aqui algumas anotações que eu fiz, né? Porque essas questões de estudos, elas merecem uma atenção muito grande nossa, elas merecem ser estudadas, ser aprofundadas, né? Eu acho que isso é a grande riqueza da nossa doutrina espírita, né? Ela nos permite estudar e enxergar coisas além do próprio texto, né? Então, ser integrado, buscar essa integração a Deus, ela vai nos permitir, né, dar vazão às coisas do bem, né? Em contrapartida, não seria bem esse o termo. Ao contrário, né, a gente tem o ego, né? Aquele ego que está dentro da gente, quando a gente usa o nosso livre-arbítrio para fazer coisas de nosso interesse, né? Em vez de ser o interesse da coletividade, né, o interesse geral, às vezes a gente toma atitudes egoístas, né, em razão do nosso ego, do nosso egocentrismo, né? E assim a gente executa, a gente toma essas atitudes egoístas e isso é muito ruim para nós, né? Isso, quando eu faço isso, quando a gente faz isso, a gente não está integrado a Deus, né? Então muita atenção com essa parte. Quando a gente pensa em fazer alguma coisa, né? A gente reflete se aquilo está somente ao nosso interesse, né, em função do nosso interesse, ou se aquilo vai ser bom para os demais, né? Seja a nossa família, seja os nossos grupos sociais que estamos inseridos no dia a dia, né? Outra coisa que o Hamed traz para nós é sobre a resistência que muitas vezes a gente tem ao progresso, né? O progresso ele é uma lei universal. Inclusive, para nós espíritas, é interessante que a gente estude a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde estão contidas as 12 leis naturais morais, né? E lá tem a lei de progresso. Então é importante que a gente estude essa lei e entenda como que funciona essa questão do progresso, né? Em sendo a lei do progresso uma das leis de Deus, né, quem se opõe a esse progresso acaba sendo, de certa forma, atropelado, né? Porque o progresso, sendo uma lei de Deus, é uma lei perfeita. Portanto, o progresso não para, né? Então, se você, por algum motivo ou outro, está um pouquinho preso em alguns conceitos, em algumas formas cristalizadas de pensar, é bom refletir, é bom rever, né? É bom. Uma mente que se abre a novas ideias, ela tem mais facilidade. E eu volto a dizer que fica mais fácil se integrar a Deus, né? Então, essa é um dos ensinamentos, né, que eu captei na mensagem do Hamed nesse capítulo. Bom, o Hamed também faz um apontamento aqui sobre agir com tranquilidade, né? Então, o sábio, ele não é resistente
a novas ideias, a novas, a novos pontos de vista, né? Ele não é aquela pessoa dura, né? Ele não é resistente, ele age com tranquilidade, né? E esse agir com tranquilidade, ele tá ligado a uma das bem-aventuranças do Sermão da Montanha, que é importante a gente lembrar e ressaltar aqui, que é a bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Então é muito bom esse jogo de palavras que o Hamed faz e essa, essa integração, né? A gente, com o passar dos anos, né, no Espiritismo, não só no Espiritismo, né, ao longo da nossa vida, a gente vai vendo que tem uma harmonia universal e que tudo está integrado. Então, vira e mexe, a gente vai num conceito, volta, né, a gente vai vendo que tudo se encaixa perfeitamente. Então, a pessoa sábia, ela procura os pontos que a gente viu até o momento, né? A pessoa sábia, ela não vai fazer as coisas por aparência, ou seja, ela vai expressar o que tem no íntimo dela, né? É uma coisa interior, aquela coisa do sentido realmente verdadeiro da intenção da pessoa, né? Então a pessoa sábia, ela faz as coisas de forma caridosa, de forma espontânea, né? Sem interesse de ser, por exemplo, reconhecido pela sociedade, né? Essa é uma das questões da aparência. Integração a Deus, o sábio ele vai buscar a integração com Deus através da oração, através das coisas boas que ele faz. O sábio ele não vai resistir ao progresso, né? Então, por isso, aquela questão de ser inteligente ao ponto de receber com naturalidade e tranquilidade novas ideias, porque acaba que a gente, ao longo da vida, a gente vai montando, né, uma forma de pensar e às vezes essa forma de pensar ela está equivocada, né? Então é importante a gente analisar as situações que chegam para a gente, né, com muita, a gente refletir sobre isso, se aquilo é lógico, se aquilo faz sentido e se aquilo tem a ver com o que Jesus Cristo pregou, né? Então é importante que a gente reserve esses momentos para nós, para a gente analisar, para a gente refletir com calma, com tranquilidade, né? Então o sábio, ele não é resistente à lei de progresso. O sábio, ele age com tranquilidade, né? E tranquilidade, muitas vezes, ela é oposta, aliás, ela é sempre oposta ao desespero, né? Às vezes a gente se defronta com situações desesperadoras, né? Que questionam a nossa fé, que colocam em prova a nossa fé. Então, o sábio, ele age com tranquilidade e naturalidade, na medida do possível, obviamente, né? Porque uma pessoa encarnada, ela está sujeita a muitas coisas que vão, por momentos, desestabilizar, nos desequilibrar, né? Seja no sentido de perder um ente querido, seja no sentido de repente tomar um prejuízo muito grande financeiramente, seja uma notícia muito ruim em relação à nossa saúde física ou à saúde física de quem a gente gosta. Então a gente está lidando no dia a dia com essas questões que nos vão colocar em prova a nossa fé, que vão nos tirar um pouquinho o equilíbrio emocional, mental, né? Então, o sábio, ele age na tranquilidade, na calma, né? E isso é exercício de anos e anos de prática, né? A nossa vida diária, ela nos impõe algumas questões sociais e para a gente agir com sabedoria, a gente acaba tendo que refletir, né? Agir com tranquilidade a respeito desses momentos, né?
Outra questão que o Hamed traz é o seguinte, que o sábio ele vai saber a hora de agir, de não agir ou de não intervir em situações, né? Essa parte de não agir ou não intervir, ela tem a ver com a abdicação, com a abrir mão de alguma coisa em algum momento, né? Termos paciência em algumas situações, né? Em prol de outras pessoas ou uma situação de forma geral. Então, assim, é muito importante, a pessoa ela encontra essa sabedoria ao longo dos anos, de quando ela deve agir, quando ela não deve agir, quando ela não deve intervir, né? Em oposição, não, nesse contexto, né, a gente precisa entender, sobretudo nós que somos espíritas, que a natureza, né, o sistema que Deus criou, ele é perfeito. Então ele tem uma ritmicidade, ele tem um ritmo, ele tem padrões, né? Então quando a gente age de forma errônea, né, sem refletir antes, a gente acaba atrapalhando essa harmonia, esse padrão, essa ritmicidade que Deus criou, né? A respeito disso, a gente pode verificar aí que quando a gente toma atitudes impensadas ou atitudes que estão mais ligadas ao nosso ego, volto a dizer, né, o ego é uma coisa que atrapalha muito, a gente acaba influenciando em coisas muito sérias, né, que às vezes não tem uma correção imediata, né? Então, olha só, não é possível modificar as leis universais, né? Então a gente precisa de entendimento, de discernimento, de sabedoria, novamente eu falo, sabedoria, para saber a hora de agir, de não agir, não intervir. Sabe por que esse é um ponto interessante? Porque muitas vezes a gente entra em briga por coisa à toa, em discussões por coisa à toa. A exemplo disso, futebol, política, economia, opiniões assim diversas, né? Então é necessário refletir antes da gente falar, antes da gente começar a discutir, bater boca, né, com as outras pessoas, porque muitas vezes isso não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, né? Ou melhor dizendo, leva a inimizade, leva a ignorância, leva a gente adquirir inimigos, né? Dependendo do grau, né? Da discussão, se ela for muito acalorada, né? Então, muito cuidado, né? O sábio, ele vai saber agir, a hora de agir, a hora de não agir e a hora de não intervir em determinadas situações. E outra questão, né, é que muitas vezes a gente coloca o dedinho onde não nos cabe. Então isso é importante também, né? A gente, às vezes, muitas vezes a gente toma a dor dos outros, né? E vai lá e acaba criando novos inimigos, né? Por uma coisa que a pessoa fez. Mas enfim, isso são coisas do dia a dia que a gente vai aprendendo a lidar, né? Isso não é da noite para o dia que a gente aprende isso. Então, muita atenção nessa parte de agir, não agir ou não intervir, né? O Hamed, ele também coloca um exemplo muito interessante, muito didático, que é a questão do pescador que sai para o mar para pescar, né? E a gente faz uma analogia, ele mesmo faz uma analogia no livro, no capítulo, colocando que nós somos os pescadores e que o mar é a nossa sociedade, é a nossa vida aqui na Terra, né? E um pescador, para ele ser exitoso na sua pescaria, como ele coloca no livro, ele tem que saber a direção dos ventos, ele tem que saber se ele vai enfrentar ou não um temporal. Em outras palavras, resumindo, ele tem que saber se o mar vai estar bom para peixe, né? E não estando bom para peixe, ele tem que se adequar às questões sazonais que acontecem, né? As adversidades, né?
Ou seja, no mar da vida a gente vai se deparar quase que o tempo todo com muita adversidade, né? Adversidades são questões que a gente não espera, questões que fogem dos parâmetros normais, né? Então a gente, enquanto pescadores no mar da vida, a gente tem que refletir, a gente tem que entender todo aquele ambiente para a gente ser exitoso na nossa pescaria. Ou seja, o que a gente pesca diariamente? A gente pesca energias ruins, energias boas, emoções ruins e boas, coisas boas e coisas ruins. Então é muito dinâmico isso, né? E ao longo da vida a gente tem que aprender a pescar, né? Em outras palavras, usando aí uma figura de um sentido figurado, né? A gente tem que aprender a ser exitoso, a fazer pescarias de coisas boas, de sucesso na nossa vida, né? E quando eu digo sucesso, é sucesso de paz, de coisas boas mesmo, não tem nada a ver com questões materiais, tá? Ele cita também, o Hamed, um exemplo essencial, ele coloca aqui para nós, ele analisa uma frase muito interessante do Lao Tse, tá? Que é um filósofo, que inclusive ele tem uma obra milenar, né, que se chama A Arte da Guerra, né? É uma, assim, de primeiro momento a gente pensa, nossa, mas a arte da guerra, né? Como assim? Leia para você ver como é que o Lao Tse aborda isso, né? Muitas vezes a gente se depara numa guerra, né, na sociedade, mas uma guerra, assim, que se a gente interpretar o sentido do termo guerra, nesse caso aqui eu quero dizer uma luta diária, né? E nessa luta a gente tem que adotar algumas medidas para a gente vencer. Mas essas medidas são medidas boas, por exemplo, de amor, né? Se você vai para uma luta, entre aspas, né? Uma luta aí na sociedade, numa situação conflituosa, como que você vence essa luta? Você não vai vencer odiando, atacando, você vai vencer na base do amor, né? Então é importante a gente pensar a respeito disso, ir lá, dar uma lida, estudar, né? Então eu vou ler aqui a frase que o Lao Tse colocou. Nada na terra é mais suave e complacente do que a água, porém nada é mais forte. Quando ela se defronta com uma muralha de pedra, a suavidade supera a dureza. O poder da água prevalece. Olha só que fantástico o exemplo do Lao Tse que o Hamed trouxe aqui para nós no livro, né? Então, essa parte que ele cita da água, ela é fantástica, ela é surpreendente, né? Embora diariamente a gente beba água, a gente consome água nos alimentos, a água faz parte da vida na Terra, né? E ele cita essa preciosidade que Deus colocou à nossa disposição e que muitas vezes a gente trata a água com indiferença, não dá o devido valor, né? A gente não cuida da água. Então, ele fala o seguinte, que ao mesmo tempo que ela é complacente, ela é forte. Ela é muito forte. Ela é muito forte. A suavidade supera a dureza das pedras, né? E isso é verdade. Vocês já ouviram dizer, certamente, que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E é um dos ditados mais certos que existe, né? Que suavidade é essa que ele está se referindo? Desculpe. A suavidade que ele está se referindo é a suavidade do amor, né? A água do amor, né? Quando ela bate nas pedras, ninguém segura a água, pedra nenhuma segura a água. O que vai ao encontro daquele raciocínio do progresso, né? A água, quando ela nasce, na sua nascente, ela vai percorrendo os caminhos até chegar onde? Ela vai desaguando em córregos, em rios, e os rios vão aumentando até chegar onde? No mar, né?
Então a gente pode fazer uma analogia que quando a gente nasce, né, a gente nasce, cresce, reproduz, morre, aquela questão da biologia, a gente nasce, percorre ao longo da vida os caminhos da vida, né, até chegar no nosso desencarne, né? E a gente pode fazer uma analogia também, né, da água, quando ela nasce numa nascente, ela vai para onde? Ela vai sempre para o mar, né? O destino final dela é o mar, ou seja, o mar, a imensidão do mar, a gente pode entender como sendo Deus, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente sempre caminha na evolução, sempre caminha na direção de Deus. Quando a gente age como a água, a gente vai contornando os obstáculos que são as pedras, né? Até chegar no nosso destino final. Ou seja, ninguém segura a água. Se a gente agir como água, né, ser flexível, saber a hora de agir, não agir ou não intervir, né, a gente age como a água, a gente ganha fluidez, né, a gente enxerga Deus dentro de nós e a gente começa a fazer boas ações e caminhar em direção a Deus. Essa é a questão que o Hamed coloca sobre a água, né? E aqui ele adjetiva a água, né? Ele coloca muitos adjetivos, que a água é incomparável, né? Que a água é invencível, que ela é frágil, que ela é maleável, mas que ela é extremamente habilidosa em relação à resistência, ou seja, ela é o símbolo de progresso. Ela é o símbolo vivo de progresso, tá? Então, quando a gente nasce, aliás, quando a gente consegue entender, refletir, né, que as coisas têm o seu curso natural e a gente entra nessa onda para ir junto, né, nada segura a gente. Nada segura a gente. Então é como se a gente não lidasse, não nadasse contra a corrente, né? Todo mundo aí também já viu algumas questões que a pessoa fala assim, olha, você está nadando contra a corrente, você nunca vai vencer a corrente, né? Então fica aí essa reflexão. Bom, dito isso, né, que a água rompe obstáculos, né? O Hamed também traz uma reflexão para nós, aliás, ele traz outro ponto no capítulo, que é a reflexão e o silêncio, né? Que a gente precisa silenciar, entrar no nosso interior, avaliar, examinar as nossas atitudes, as nossas falas, né? E encontrar o fluxo divino e a hora certa de agir, né? Então, assim, é aquela questão que está colocada na questão 619 do Livro dos Espíritos, né? Qual é o meio mais prático da gente evoluir? Olha, os espíritos respondem, né? A maneira mais prática é você se avaliar, se autoconhecer, né? Todo dia faz o seguinte, chega de noite, avalia tudo que você fez durante o dia. Opa, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, isso aqui não foi legal, isso aqui não posso fazer de novo, né? E dia após dia, você fazendo disso um hábito, você vai evoluindo, você vai cada vez mais eliminando os seus erros e acertando mais, né? Essa é a questão da reflexão no nosso interior, no nosso íntimo, né? Fazer silêncio e refletir. Então, fica essa dica. O sábio, ele vai fazer o seu silêncio, a sua reflexão, para saber a hora de agir. Já estamos caminhando para o final, né? Então, assim, o que a gente percebe, outra coisa que a gente percebe no capítulo, que o Hamed coloca para nós, é que existe uma organização universal, um padrão universal, que foi feito por quem? Criado por quem? Por Deus. Então é uma coisa perfeita, que se a gente for contra, se a gente agir contra esse padrão universal, esse padrão harmonioso, né? Esse padrão harmonioso, de certa forma, ele vai passar igual um trator por cima de quem for contra, né?
Claro que não é uma coisa assim violenta, né? Vai passar por cima como? Com amor, né? É até um joguete aí de palavras, mas é como, talvez a expressão não seja adequada, mas o amor, ele é como a água, ele vence tudo, né? Então quem ficar na frente desse progresso que a água do amor traz, vai passar por cima mesmo, de fato, né? Então muita, muita atenção nesse ponto, né? Não fique contra a lei natural do progresso, né? Seja inteligente, seja sábio, né? A outra questão que o Hamed traz agora, assim, mais no finalzinho, é o seguinte: passividade dinâmica, né? Ele começa o título assim, com passividade dinâmica. Passividade tem o sinônimo de suavidade, de flexibilidade para vencer a dureza das pedras da vida, né? Os obstáculos da vida. Então, assim, se você essa questão da passividade dinâmica é a mesma coisa de você ser paciente, ser tranquilo, mas ao mesmo tempo dinâmico, para enfrentar as situações de forma exitosa, né? E quando a gente se propõe a fazer um estudo, né, eu acho que é muito proveitoso, muito inteligente, quando a gente analisa o significado das palavras, né? Então eu fui atrás do significado das palavras, né? E passividade significa muitas coisas. Por exemplo, passividade significa uma coisa que você deixa ali, que você não afronta, que você deixa ali em segundo plano, que você deixa ali mais tranquilo, mais calmo, de forma passiva, né? Significa também obediência, né? Significa não reagir ou até mesmo, em algumas vezes, falta de determinação, tá? Mas falta de determinação não é exatamente o exemplo o exemplo que se encaixa em passividade. Seria algo assim, olha, espera, reflete, seja mais cauteloso, né? E dinâmico significa evoluir, movimentação, mudança, agilidade e criatividade. Portanto, quando nós juntamos essas duas palavras, ou seja, passividade e dinâmica, significa-se, olha, dá um passo para trás para você dar 3 ou 4 para frente, né? Em outras palavras, reflita, seja tranquilo, seja calmo, seja harmonioso, não seja resistente, ouça mais as pessoas, ouça mais quem tem mais experiência do que você, ouça a razão, ouça a lógica das coisas, seja inteligente, saiba a hora de agir, de não agir, de falar, de não falar, de intervir ou não intervir, né? Esse é o cerne do capítulo, passividade dinâmica, né? Seja inteligente para refletir antes e depois ser dinâmico e ir lá e fazer, né, a coisa certa. Bom, e por fim, né, agora de verdade para finalizar, eu trago uma palavra que, ao meu ver, resume esse capítulo, que seria a esperança, né? Todos nós temos que ter esperança. Então a gente tem que enxergar o amor como gotinhas d'água, né? Ao longo da vida a gente vai aprendendo, melhorando a nossa capacidade de amar, né? E a gente é um recipiente, é um copo, né? E quando a gente enche esse copo, a gente transborda de amor, né? Então isso é muito importante. A gente tem que transbordar de amor para a gente começar a distribuir o amor, que é uma lei universal, né? E se a gente for colocar assim, pegar esse exemplo também se a gente for fazer um comparativo, por exemplo, se o amor fosse a água, né? Nada segura a água, então nada segura o amor, né? Tenta represar um curso de um córrego, um curso de um rio, ele passa por cima, né? Você não segura, você não consegue segurar
o sentimento de amor, esse sentimento. E para finalizar, né, é aquela questão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente pode fazer uma adaptação, um amor, né, batendo nos obstáculos da vida, vai batendo até não ter mais obstáculos, né? Até chegar a Deus, né? E melhorar significativamente a nossa vida. Então fica essa mensagem aí da nossa singela contribuição, da nossa palestrinha de hoje, para a gente ter essa passividade dinâmica, né? A sabedoria, a intenção interna, a integração a Deus, a harmonia universal, respeitar essa harmonia universal, não ser resistente, agir com tranquilidade e saber a hora de agir, de não agir e de não intervir, né? Nessa pescaria do mar da vida, que a gente seja mais inteligente e que a gente se espelhe na água, nos vários adjetivos que a água tem, né? Na suavidade, na leveza, né? Que nada segura a água, né? Ela chega aonde ela quer. Muita reflexão, né? Silencia, faça uma meditação, concentra, né? Que você vai, nós, né? Nós vamos encontrar as respostas que a gente precisa. Ou seja, Deus está em nós. Nós somos criaturas de Deus. Então Deus está com a gente o tempo todo, né? Então, que a gente tenha, né? Fique essa mensagem de esperança para a gente evoluir cada vez mais. Fiquem todos com Deus.